Hoje nós vamos conversar sobre o hiperadrenocorticismo, que também é conhecido como síndrome de Cushing, uma doença endócrina muito importante e relativamente muito comum na rotina de pequenos animais, especialmente para cães de meia idade a cães idosos. Então, esse hiperadrenocorticismo, ele é caracterizado pelo excesso crônico de cortisol circulante. E o cortisol, ele é um hormônio essencial para a vida. Ele participa do metabolismo de glicose, de lipídios, de proteínas, ajuda a manter a pressão arterial e modula o sistema imune. O problema acontece quando esse hormônio está presente em níveis elevados por períodos muito longos, porque isso vai levar o animal a ter alterações tanto metabólicas como alterações imunológicas e alterações cutâneas. Então, antes de falar dos tipos de hiperadrenocorticismo, a gente tem que lembrar como que funciona o ciclo do cortisol. Esse ciclo ele começa lá no hipotálamo, que libera um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse CRH, ele estimula a hipófise anterior a produzir o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, e esse ACTH estimula as glândulas adrenais, que estão lá em cima dos rins, a produzirem o cortisol. Quando o cortisol está nos níveis adequados, ele faz uma coisa que a gente chama de feedback negativo, ou seja, ele inibe o hipotálamo e a hipófise, impedindo a liberação excessiva lá do CRH e do ACTH. E esse sistema ele funciona de forma muito perfeita. Por quê? Um sobe, um desce, isso de forma muito constante. E aí, ao longo do dia, o corpo do animal vai ajustando os seus níveis de CRH, de ACTH e de cortisol às necessidades que o animal tem. Quando o animal tem o hiperadrenocorticismo, esse equilíbrio que o animal tem, ele se perde. As adrenais podem produzir cortisol de forma exagerada e o eixo deixa de responder ao controle normal que é feito lá pelo hipotálamo e pela hipófise. Então, existem três tipos principais de formas que o hiperadrenocorticismo pode acontecer. A primeira delas é a forma que a gente chama de pituitário dependente, ou também chamado de PDH. É a forma mais comum de hiperadrenocorticismo e ela é causada por um adenoma lá na hipófise. Esse adenoma ele vai produzir o ACTH em excesso e vai estimular as adrenais a secretarem cortisol continuamente. Nesse caso, a gente tem duas adrenais aumentadas, mas elas são aumentadas de forma simétrica. As duas estão aumentadas juntas, porque existe um estímulo que vem lá de cima, está chegando muito ACTH e está fazendo as duas adrenais aumentarem de forma simétrica. Outro tipo de hiperadrenocorticismo é o hipoadrenocorticismo do tipo adrenal, ou também chamado de TA, o tumor adrenal. Ele ocorre quando existe um tumor funcional em uma das adrenais, que passa a secretar o cortisol independentemente do ACTH. Porque a gente lembra que para concluir a secreção de cortisol, precisa que venha o ACTH lá de cima para estimular as adrenais. No caso do hiperadrenocorticismo adrenal, tumor adrenal, não. Essa adrenal que tem esse tumor fica produzindo cortisol independente do ACTH. Nesse caso, a gente vai ter uma adrenal que vai estar aumentada e a outra, às vezes, vai estar atrofiada. Outra forma de hiperadrenocorticismo é o hiperadrenocorticismo iatrogênico, que é a forma causada pelo uso prolongado de corticoides exógenos. Por exemplo, um paciente que usou muito tempo prednisolona, prednisona, dexametasona, betametasona ou metilprednisolona. O corpo do animal vai entender que já existe muito cortisol circulante. Como já existe muito cortisol circulante e os níveis de CRH, CTH e cortisol ficam sempre no equilíbrio de sobe e desce, já que existe cortisol demais, o eixo começa a ser desativado. E aí vai desativar o eixo lá, hipotálamo, hipófise e adrenal. Com os tempos, as adrenais terminam atrofiando. Um exemplo que a gente tem muito comum desses hiperadrenocorticismos iatrogênicos são cães com dermatite alérgica que ficam recebendo prednisolona oral por meses, por muito tempo, ou até mesmo gatos, por exemplo, que são asmáticos e são tratados com dexametasona de forma crônica. Ou até mesmo o uso de pomadas, de colírio ou de sprays com corticoide podem causar essa forma iatrogênica. E a gente chama de iatrogênica porque ela é provocada por alguém, pode ser pelo veterinário, pode ser pelo tutor. Clinicamente, o animal que tem hiperadrenocorticismo iatrogênico, ele vai ter os mesmos sinais do hiperadrenocorticismo espontâneo, que são aqueles dois tipos anteriores, pituitário dependente e o tumor adrenal. Então a gente vai ter abdômen pendular, alopecia simétrica, pele fina, poliúria e polidipsia.
A diferença é que nesse caso, do hiperadreno iatrogênico, o problema ele vem de fora, tá? E aí a gente vai precisar reduzir gradualmente o corticoide e fazer um acompanhamento para que esse eixo novamente se recupere. Outra pergunta importante é quando suspeitar do hiperadrenocorticismo. E a gente vai fazer isso a partir da suspeita clínica, tá? Então, para cães, a gente vai suspeitar quando eu tiver 3 ou mais sinais clínicos. E esses sinais clínicos podem ser PUPD, que é poliúria e polidipsia, então sede e urina em excesso. Pode ter polifagia, aumento do apetite, abdômen pendular, aquele abdômen bem grande, formando aquele pêndulo. Alopecia bilateral simétrica, isso é característico de patologias endocrinológicas. Você tem a alopecia dos dois lados do animal, ela não fica concentrada em um lado, em outro, ou na região, vai ser alopecia bilateral dos dois lados. Outro sinal clássico é a pele fina e a pele está bem frágil. Outra coisa é que por fragilidade dessa pele que está fina e frágil, eu vou ter infecções cutâneas recorrentes, hipertensão e ganho de peso ou a redistribuição da gordura nesse animal. Nos gatos, o hiperadrenocorticismo é uma patologia bem mais rara, mas quando ela acontece, geralmente vai estar relacionado a um uso crônico de corticoide ou a um diabetes de controle muito difícil. Os sinais que se observa no gato, por mais que seja raro, são também PUPD, poliúria e polidipsia, perda muscular, polifagia, alopecia difusa e a pele muito frágil, que em alguns casos mais graves, ela se rompe apenas com toque. Lembrar que para gatos, antes de pensar em hiperadrenocorticismo, tem que se pensar em diabetes, acromegalia ou uso prolongado de corticoides, antes de você começar a pensar que o gato pode ter a doença que para eles é rara, que é o hiperadrenocorticismo. Outra pergunta que se faz muito: qual teste devo realizar para hiperadreno? Ou qual o primeiro teste a realizar? Essa é uma pergunta importante, porque a gente tem uma sequência que é recomendada. O primeiro exame dessa sequência é o teste de supressão com dexametasona em baixa dose, tá? Esse é o primeiro teste e é o teste principal de triagem para hiperadrenocorticismo, tanto para confirmar quanto para descartar o hiperadrenocorticismo em animais que não fizeram uso recente de corticoides. Já o outro teste, que é o teste de estimulação com ACTH, ele vai ser reservado como diagnóstico para alguns casos mais específicos. Por exemplo, se eu não conseguir manter o paciente 8 horas para fazer o teste de supressão com dexametasona, ou se o objetivo é monitorar ou tratar, ou o animal está sendo tratado com trilostano ou com minotano, ou se o uso recente da prednisolona puder interferir na resposta à dexametasona. Nesses casos, se indica realizar primeiro, ou de cara, o teste de estimulação com a CTH. Então, em relação ao teste de supressão com dexametasona, a gente tem as doses que são realizadas. Geralmente a gente usa dexametasona, na minha rotina a gente usa ásio para esse teste, e se usa uma dose de 0,01 mg por quilo intravenoso para cães, e para gatos a dose é maior, é 0,10 mg por quilo intravenoso para gatos. As coletas devem ser feitas em 3 tempos. Então, ela deve ser feita num tempo zero, basal, ou seja, você coleta o sangue em tubo de tampa vermelha, no tempo zero, na hora que o animal chega, aplica a dexametasona e realiza mais 2 coletas, uma 4 horas depois e a outra 8 horas depois. Então, se você faz a primeira coleta às 8 da manhã, aí você vai contar 8 da manhã, coletou o T0, aplicou a dexametasona, vai contar 4 horas. Então, de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12. Ao meio-dia, se faz uma nova coleta, depois conta mais 4 horas. De 12 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 às 4. Às 4 horas da tarde se faz a outra coleta. E aí eu vou ter os 3 tempos, T0, T4, T8. Quando a coleta estiver pronta, as 3 prontas, aí encaminha a amostra para o laboratório. Lembrar que para esse exame a recomendação é jejum alimentar de 12 horas, água à vontade e antes de realizar o exame deve-se suspender prednisolona ou dexametasona 72 horas antes. Em relação ao resultado, eu vou confirmar o hiperadrenocorticismo se o cortisol for maior
que 1,5 miligrama por decilitro após as 8 horas, tá? Então, se após as 8 horas, após o T8, eu continuar tendo cortisol alto, acima de 1,5 micrograma por decilitro, eu confirmo o hiperadreno, porque eu apliquei a dexametasona e não houve a supressão do cortisol. O cortisol continuou alto, mesmo eu aplicando a dexametasona nesse animal. Agora, se o animal tiver um cortisol menor que 1,5 micrograma por decilitro em 8 horas, a gente já consegue excluir o hiperadrenocorticismo, porque sim, a dexametasona conseguiu inibir aquele cortisol, tá? Esse é um melhor teste de triagem que a gente tem, o teste de supressão com dexametasona, porque ele tem uma sensibilidade muito alta, mas não esquecer de que ele sempre tem que ser avaliado com o contexto clínico, tá? Pensar no contexto clínico todo, o animal tem os sinais, tem a história e tem um teste com esses resultados, aí vocês vão fazer a análise. Se o animal excluiu Cushing, né, excluiu o hiperadrenocorticismo, a gente pode pensar em outros diagnósticos diferenciais. Em relação ao teste de estimulação com a CTH, e aí lembrar que a gente faz ele naquelas situações de animal que está tratando com trilostano, com minotano, animais que não podem ficar às 8 horas do teste de supressão com dexametasona, animais que não podem parar de fazer o uso da medicação. Esses tipos de situação a gente vai escolher o teste de estimulação com a CTH. Esse teste, para ele, a gente precisa usar a corticotropina sintética, que é o ACTH sintético, que aí geralmente você compra. É um exame que é feito aqui na Udevete, a gente tem o ACTH sintético aqui, ele tem um valor um pouco alto. E a dose é 0,5 microgramas por quilo intravenoso ou intramuscular para cães e 5 microgramas por quilo intravenoso em gatos ou 0,25 miligramas intramuscular, certo? Para o teste de estimulação com a CTH, a gente só vai ter 2 tempos. Lembra que para a supressão são 3 tempos, mas para a estimulação com a CTH são só 2 tempos. O T0, ou seja, o basal, o animal chegou, coleta o soro no tubo vermelho, aplica o ACTH e 1 hora depois você coleta novamente o soro e está feita a coleta. Se o cortisol após o ACTH estiver alto, o resultado sugere hiperadrenocorticismo. E se o cortisol não estiver alto, aí a gente já afasta essa suspeita. Esse teste vai ser importante, né, como eu falei para vocês, para monitorar os pacientes que estão fazendo tratamento com trilostano, com minotano, ou também seguro com pacientes que fizeram uso recente de corticoide. Depois que a gente confirma um caso de hiperadrenocorticismo, é importante diferenciar a origem desse problema. Lembra que eu disse que tem 3 possibilidades para hiperadrenocorticismo? Ele pode ser pituitário dependente, tumor adrenal ou pode ser o iatrogênico. Eu vou precisar diferenciar. O iatrogênico eu consigo diferenciar no histórico, consigo verificar pelo histórico do paciente, mas o pituitário dependente, o tumor adrenal, eu preciso fazer um outro exame. Um dos exames que podem ser feitos é a ultrassonografia das adrenais, tá? Ele é um exame que não confirma, mas ele pode sugerir. Se eu tenho adrenais simétricas, ou seja, do mesmo tamanho, de tamanho bem semelhante na ultrassonografia, de um paciente que tem hiperadrenocorticismo confirmado, a minha suspeita vai ser hiperadrenocorticismo pituitário dependente. Agora, se eu tenho adrenais de tamanhos assimétricos diferentes, uma muito grande e uma pequena, aí a minha suspeita começa a ir para tumor adrenal. Mas lembrar que esse teste não é definitivo, a gente vai integrar ele com os exames hormonais, que pode ser o teste de supressão com dexametasona em dose alta, tá? Em dose alta, que vai ser o teste que nós vamos verificar se esse hiperadreno ele é pituitário ou tumor adrenal. Então, para esse exame, se faz uma dose de 0,10 mg por quilo intravenoso para cão ou 1 mg por quilo intravenoso para gatos. Também se fazem 3 coletas, a T0 basal, aplica a medicação, coleta 4 horas depois e coleta 8 horas depois. Se o cortisol ficar menor ou igual a 1 micrograma por decilitro ou reduzir 50% do basal em T4 e T8, ou seja, vamos supor que deu 4,5 no basal e no T4 e no T8 se reduzir
pelo menos metade, a gente vai pensar que é pituitária dependente. Agora, se você faz o teste em dose alta e não suprime de forma alguma, nem em 4 nem em 8 horas, aí a gente vai pensar que é tumor adrenal, tá? É assim que a gente vai classificar esses pacientes e é assim que a gente vai manejar. Conforme o resultado, aí vocês têm as opções de tratamento disponíveis. Dicas de coleta. Sempre confirmar o peso do paciente, porque as doses, tanto para estimulação como para supressão, em baixa dose ou em alta dose, estão diretamente ligadas ao peso do animal. Sempre registrar os horários de coleta, isso é essencial. Eu saber que horas que foi a amostra basal, a amostra de 4 horas e a amostra de 8 horas para supressão, ou até mesmo a amostra de 60 minutos, de 1 hora para o ACTH. Outra coisa importante é que para este exame você usa tubo de tampa vermelha, é o tubo sem anticoagulante, e é importante registrar as medicações recentes, principalmente se o paciente fizer uso de corticoide, e na interpretação sempre usar o exame junto com a história clínica, tá? Então, só um caso simples, para que vocês consigam entender como que a gente faz esse diagnóstico e usa esses exames. Vamos supor que um cão chega na clínica de vocês, ele apresenta poliúria, polifagia e abdômen pendular. Opa, ele tem 3 sinais. Nesse caso, ele não usa corticoide. Para esse paciente, o teste ideal é o teste de supressão com dexametasona em baixa dose. Mas se esse paciente é o mesmo paciente, um cão que chegou com poliúria, polifagia e abdômen pendular, mas ele faz uso contínuo de prednisolona, ele está em acompanhamento com trilostano, para esse caso, o exame seria o teste de estimulação com a CTH. Entendido? Então, hiperadrenocorticismo é uma doença complexa, mas ela é bastante controlável quando você faz um diagnóstico preciso. O segredo mesmo é entender o eixo hormonal, como que o eixo hormonal funciona e qual teste usar em cada situação. Lembrando que a supressão com dexametasona em dose baixa é um exame de triagem interessante, é o melhor exame de triagem assim, que a gente vai ter para a maioria dos casos. Eu tenho a estimulação com a CTH como uma alternativa quando eu tenho uso de corticóide ou quando o paciente está em monitoramento. Lembrar que ultrassonografia e supressão em alta dose é importante para ajudar a identificar se o hiperadreno ele é pituitário ou adrenal e nunca esquecer de considerar a forma iatrogênica, principalmente em animais que têm esse histórico de terem sido tratados longos períodos com corticoides. Na UDVET, a gente realiza todos esses exames. A gente faz a supressão com dexametasona, a gente faz a estimulação com a CTH, faz a ultrassonografia e a gente oferece um suporte completo para a interpretação dos resultados. Porque diagnosticar bem esses casos é o primeiro passo para se tratar bem e para prolongar a qualidade de vida desses pacientes. Em caso de dúvidas, entre em contato com a UDVET, existem os telefones aqui embaixo desse infográfico e qualquer dúvida, estamos à disposição.